Olá, ouvinte do Despertar Digital, que é Samuel Leite e é um prazer novamente estar com vocês aqui. Estamos retomando as gravações recorrentes do programa e no episódio de hoje eu quero trazer uma análise bem bacana de uma ferramenta que pode transformar a sua estratégia digital. A gente vai falar sobre o Favicon, uma plataforma SaaS que está ganhando destaque na gestão de influenciadores e no fortalecimento de marcas dentro do ambiente digital. Antes disso, porém, eu gostaria de lembrar que no episódio anterior, publicado aqui mesmo no feed, eu tive uma conversa muito bacana com a Natália Duarte, brasileira e que trabalha em Paris há algum tempo, justamente ajudando na parte de conexões estratégicas dentro da plataforma. Então, se você deseja saber detalhes mais corporativos, mais técnicos e a visão da companhia, vale muito a pena, depois de ouvir esse episódio, conferir aqui no feed, lá no Transformação Digital, um pouquinho dessa conversa que eu tive. Nesse episódio aqui, o meu objetivo é diferente. Eu quero passar as minhas impressões sobre o Favicon, sobre a plataforma e como é que foi o meu uso no dia a dia nesses últimos testes que eu realizei. Então vamos lá para o programa de hoje. O universo digital continua em expansão acelerada e com ele a influência de criadores de conteúdo e influenciadores. Para marcas que desejam se destacar, saber como escolher, gerenciar e medir o impacto dessas parcerias é essencial. O Favicon, como eu disse, é uma plataforma SaaS, projetada para facilitar a identificação e gestão de influenciadores relevantes para uma marca. Seja você uma empresa que busca aumentar seu alcance, ou um gestor de marketing que precisa de dados confiáveis para tomar decisões, essa ferramenta oferece soluções robustas e inovadoras. Agora, se você é um criador de conteúdo e busca inspiração ou mesmo entender um pouco mais como a sua presença digital está concebida e percebida pelo público, essa plataforma também é uma excelente oportunidade. E no episódio de hoje, como eu mencionei, eu quero aqui compartilhar um pouco das minhas impressões, destacando principais recursos, diferenciais e como é que ele pode atuar no seu dia a dia. Eu já estive e estou, digamos assim, de certa forma, sempre transitando entre esses dois lados, né? O lado da agência, do lado de quem pensa a estratégia da comunicação e agora, mais recentemente, também produzindo conteúdo. E são desafios muito distintos e, ao mesmo tempo, muito semelhantes. E é, na essência, uma grande e complexa tarefa. Do lado das companhias, das agências, das empresas de comunicação, enfim, encontrar criadores alinhados aos valores da marca que você representa, negociar condições, entender um pouco os resultados, consome muito tempo e principalmente muita energia. É um pouco nesse lugar que o Favicon simplifica bastante o processo, oferecendo uma série de ferramentas que ajudam a identificar influenciadores autênticos, avaliar a relevância deles e garantir o melhor retorno para a marca. Além disso, a plataforma oferece uma análise de dados bem competente de desempenho e alguns acompanhamentos de KPIs que podem te dar um bom norte em tempo real da estratégia que você construiu. E dentro dessa ótica eu separei aqui, na verdade, acho que 5 principais pontos que eu gostei muito da ferramenta, né? O primeiro, eu acho que é a ideia da filtragem avançada. Eu já usei algumas ferramentas dentro dessas características e parte importante do processo, né, quando você usa ferramentas que tendem a ajudar a organizar a informação, ou a te localizar conteúdo, ou a te identificar setores e mercados que façam sentido para o teu negócio, um dos principais objetivos que a gente procura é justamente uma filtragem. Então, é interessante você filtrar, por exemplo, por um nicho de mercado, é interessante você filtrar por um tipo de característica específica. O que mais me chamou a atenção, na verdade, é que quando a gente busca segmentar influenciadores, né, produtores de conteúdo, para poder ter uma análise mais nítida daquilo que você procura, mais no detalhe daquilo que você busca, a Favicon oferece mais de 600 nichos de busca. Isso é um negócio surreal. Então, é muito bacana porque você pode procurar, por exemplo, dentro de... quero encontrar um influenciador, um produtor de conteúdo que tenha atuação prioritária no mercado de vendas, né, no mercado de marketing,
eu quero que ele atue muito fortemente em LinkedIn, mas também tenha presença digital, por exemplo, no Instagram. Eu quero que ele seja muito forte numa região específica, seja do país ou do planeta. Quero que ele domine, ou seja, que o conteúdo dele seja direcionado ao idioma português. Eu quero que ele tenha um nível específico de influência, né, que tenha um conhecimento específico. Eu quero que ele seja um top voicer no LinkedIn, por exemplo. Eu quero que ele tenha uma newsletter ou não. Eu quero que ele tenha um podcast ou não. Perceba, você consegue fazer tantas inclusões de condição para poder chegar quase no 1 para 1, de fato, na persona que inicialmente faz muito sentido para a construção da tua ação de influência e impacto digital. Isso é realmente impressionante. E aí, fazendo um pouquinho, e a minha ideia aqui no programa de hoje é alternar entre essas duas personas, né? Entre a empresa, a agência, enfim, ou a marca que está procurando um apoiador para poder ajudar em levar as mensagens que lhe interessam para o seu público, e também, de outro lado, para o produtor de conteúdo, né? Para quem quer de alguma forma melhorar a tua estratégia, a tua percepção, quer de alguma forma entender os seus números de maneira mais ativa e com uma metodologia mais acurada. Então, a plataforma é muito boa nesse sentido, porque ela meio que resume toda a tua presença digital num ambiente só. E mais do que isso, começa com o fato da Favicon estar cada vez mais no dashboard das agências, dos grandes grupos, das grandes empresas de comunicação, enfim, dos compradores de serviço, né? Ter o seu perfil muito bem estruturado e com muito destaque dentro desse ambiente vai fazer com que você tenha mais destaque nessa vitrine global e possa, quem sabe, fazer mais negócios com marcas, né? Além de toda a parte de inspiração, que é muito interessante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você tem possibilidade de chegar no detalhe do detalhe do detalhe para encontrar um influenciador, você também tem, como eu mencionei, como produtor de conteúdo, de customizar o teu perfil, o teu ambiente, para que ele tenha o detalhe do detalhe do detalhe dessa informação. Então, você pode ali colocar, por exemplo, no meu caso, que eu sou sim um top voicer, que, aliás, isso eu nem coloco, tá? Isso é bem interessante, essa ressalva. Parte importante das análises são feitas de forma automática pelo próprio algoritmo. Então, você não consegue, por exemplo, indicar que você é um top voicer. A ferramenta vai, por si só, autenticar essa informação. Entretanto, você pode sim falar que tem um podcast, e aí você vai colocar o RSS do seu feed, né, o link para as pessoas ouvirem, você vai subir a thumb, né, a miniatura do teu conteúdo, falar um pouquinho do mercado que você atua, da tua audiência. Ali tem um campo para você falar um pouquinho do perfil de inscritos que você tenha. Então tem um recurso enorme. Você também pode colocar ali, como mencionei, se tem uma newsletter, destacar. Eu já havia percebido que ele identificava, por exemplo, que eu tinha uma newsletter, né, de forma automática no LinkedIn. Entretanto, como de fato existem diversas outras plataformas de mercado onde você pode ter uma newsletter, você também pode fazer, digamos assim, o upload dessa informação. Você pode também dizer para a ferramenta que você tem uma newsletter em alguma plataforma, fala um pouquinho da tua audiência, do número de open rate, por exemplo, que é um negócio incrível, quer dizer, posso dizer minha taxa de leitura dessa newsletter, posso também falar um pouco das características demográficas da minha audiência, enfim, tudo que vocês possam imaginar. É um Media Kit meio que em tempo real que você pode passar para as empresas falando um pouquinho da tua audiência. Então isso traz uma precisão surreal, de novo, para quem procura e para quem quer ser procurado. Isso é muito legal, muito bacana, muito consistente e muito profissional. Dá uma abordagem profissional e eu, como coloquei aqui para vocês, eu me sinto muito confortável de trazer essas duas impressões. Quem compra serviço e quem está disponível a vender. E em ambos os casos eu percebo que essas duas pessoas são muito bem atendidas do ponto de vista desse objetivo. Então é muito legal, ponto muito positivo para a plataforma nesse sentido. Uma outra coisa que eu também gostei é a ideia de você organizar todo o teu conteúdo e compartilhar num único local. É como se fosse entre 1 milhão de aspas, né, um Linktree personalizado. Então você pode criar uma pasta lá dentro, colocar listas personalizadas de interesse para você. Então vamos de novo fazer um switch aqui, pensar como marca. Eu me interesso muito por influenciadores focados em gastronomia e eu quero fazer campanhas por meu cliente. Meu cliente é um cliente nacional, tem operação no Brasil todo de alimentos, então é importante entender como cada um
cada região de atuação do meu negócio ou do negócio do meu cliente se posiciona ao longo do país. Então eu consigo criar pastinhas com influenciadores locais. E aí, como eu fazia isso no passado, de novo falando um pouquinho da minha experiência pessoal, era o bom e velho Excel de sempre. Então criava assim lá um Excel, colocava o nome do influenciador, o link, colocava todas as redes desse influenciador. E qual que era o grande dilema disso? Cara, toda semana ou toda campanha eu tinha que acessar aquele Excel, atualizar todos os números desse influenciador, e era um trabalhão enorme. Imagina, para fazer pode ser rápido, mas imagina você tem 5 clientes e uma lista de 200 influenciadores por cada um desses clientes. Então é uma tarefa surreal. E não acurada, né? Você nunca vai ter a certeza de que... Sempre quando você termina de digitar, digamos, um número, ela já está antiga, né? Porque as coisas são muito fluidas, muito rápidas. Então, possibilitar, organizar todos os meus possíveis influenciadores que vão trabalhar com a minha marca e separar isso em pastinhas, como se fosse quase um ambiente ali, um dash de um Pinterest, digamos assim, para poder ter as referências e começar a perceber o que eles estão criando de novo, né? Você consegue, ao clicar no perfil, ter um pouquinho dos últimos conteúdos que ele gerou, quais conteúdos mais foram curtidos, comentados, que tiveram maior engajamento, quais conteúdos mais recentes, enfim, é muito mais fácil e prático. Para você que é produtor de conteúdo, eu acho que é uma boa forma de você buscar inspiração. Então, se você trabalha, por exemplo, no conteúdo de tecnologia e inovação, faz sentido que você tenha pastinhas pares, né, de outros profissionais que cobrem mais ou menos o mesmo segmento que o seu, para se inspirar, sobretudo em outros países, né, para entender um pouco de qual que é o tema que está sendo mais debatido, se aquilo faz sentido ou não para a tua pauta diária, e principalmente quais desses temas e qual é a forma que esses influenciadores estão usando, né, do ponto de vista de linguagem mesmo, tá melhor repercutindo do ponto de vista da audiência. Então, uma enorme, um benchmark em tempo real incrível que você pode usar. Muito legal mesmo a ideia de organização e compartilhamento de conteúdo. Por que compartilhamento? Isso é importante. Eu consigo gerar, como eu mencionei, uma pastinha e gerar um link público. Isso também é muito legal. Então, eu consigo passar para o meu cliente ali na ponta, a gente pensou nesses influenciadores aqui, o que você acha? E ele consegue avaliar, enfim, tangibiliza, né? E na medida que os dados vão se atualizando, o cliente na ponta também tem essa informação. Isso é muito bacana também, é uma característica bem interessante da ferramenta. Um outro ponto que eu gosto bastante é a ideia da análise da audiência, né? Sobretudo a ideia da confiabilidade. Aqui um olhar mais evidentemente concentrado em marcas, mas o que acontece muito, e você que tem uma agência, você que é gestor de rede social, trabalha com planejamento de comunicação, enfim, você já deve ter em algum momento se deparado com essa história, curar lá um influenciador, tentar encontrar um possível divulgador da mensagem do teu cliente, da tua marca, e o cara tem lá 1 milhão de seguidores. Pô, incrível, o cara tem 1 milhão de seguidores, fala com o público que eu quero falar, pô, assim, vamos fechar com esse cara. Essa ferramenta dele de análise de audiência, quando você clica no perfil em especial, ele te dá uma identificação, ele classifica a audiência do usuário em perfis suspeitos, isso é bem interessante, e identifica qual desses seus seguidores que costumam seguir em massa outros seguidores. Então esse é um dado bem interessante, bem curioso, porque só quem tem uma base de dados enorme conseguiria fazer esse mapeamento, né? Então qual que é a dinâmica e a lógica por trás disso, que eu achei também bem inteligente. Como eles analisam todas as audiências, então eles têm, enfim, imagina a base de dados desses caras, né? É enorme, é gigante. Então eles conseguem, de alguma forma, identificar um cluster, né? Um grupo de pessoas que seguem, por exemplo, perfil A, mas também seguem um perfil C, D e F. Então existe um comportamento suspeito dessa audiência, e essa base representa X% da audiência desse influenciador, por exemplo, que você está procurando. Então, se o cara tem 1 milhão, mas 90% deles é de índice suspeito, possivelmente ele comprou essa audiência, ele sofreu um ataque, sabe-se lá como, né, para inflar uma audiência que de fato não procede. Mas o fato é que fica muito evidente quando você tenta inflar, digamos assim, uma audiência que de fato não é sua, né? Então isso é muito legal, muito interessante, e também uma forma bacana de você evitar
parcerias com perfis que têm os seguidores falsos, por exemplo. Então isso traz uma segurança muito interessante para a base e é um caminho bem interessante que eu gostaria também de destacar. Uma parte enorme, assim, que me trouxe até uma experiência muito positiva, de certa forma, curiosa e muito positiva, que é a parte de rankings em relatórios. Os rankings é uma ferramenta, uma grande sacada da Favicon, enorme sacada, porque ela é organicamente viral, na medida em que ela já organiza rankings por N categorias. Então eu posso, por exemplo, estabelecer um ranking dos profissionais em LinkedIn de acordo com a metodologia deles, né, de engajamento versus relevância, na maneira como eles produzem conteúdo, qual que é a frequência, a recorrência de produção de conteúdo versus crescimento de audiência versus uma série de outras características ali dentro. Isso vai ranqueando, né? Vai classificando esses profissionais em rankings que são também absolutamente nichados. Então eu consigo, por exemplo, saber qual é a posição do influenciador que eu estou procurando dentro do LinkedIn Brasil. Então, de todos os perfis aqui no LinkedIn Brasil, qual que é a tua posição ali dentro? A gente tem, sei lá, mais de 75 milhões de usuários de LinkedIn no Brasil. Esse profissional em questão, qual que é a posição dele com base nessa amostragem que eu mencionei aqui, né? Nessa metodologia desenvolvida por eles aqui, qual é a posição em tese desse profissional que você está procurando. E aí você consegue ter, eu brinquei que foi uma grata surpresa, porque ao fazer um teste ali para esse review que eu estou dividindo com vocês, eu tive a feliz constatação de que o meu perfil dentro do LinkedIn, que é a plataforma essencialmente que eu trabalho, estava na 9ª posição dos profissionais que têm presença digital no LinkedIn aqui no Brasil, focados em marketing digital. E isso para mim foi uma tal, primeiro, felicidade, né? Mais do que isso também, uma total surpresa, né? Porque a gente o parâmetro mais fácil, digamos assim, ou mais comum quando a gente pensa em presença digital é número de seguidores, né? Qual é a capacidade que essa pessoa tem de reter uma audiência? Qual é a audiência própria dessa pessoa a ponto dela divulgar esses conteúdos para outras pessoas? Que é uma métrica que se usou fortemente nos últimos, 15 anos, 10 anos, mas ela é muito subjetiva, como tudo que a gente está conversando aqui, na medida em que para minha marca eu preciso de uma audiência de massa, uma audiência de nicho, né? Ter 500 mil inscritos pode ser interessante para uma empresa que tenha um produto que que é destinado a qualquer público, né? Alimentação, saúde, serviços de maneira geral, que tem uma atuação geral também. Agora, se eu procuro um profissional que tem uma presença muito específica, eu preciso de gente que tenha uma boa relação com CMOs, né, com diretores executivos de grandes empresas que atuem no mercado de marketing, ou que sejam profissionais de marketing que atuem independente da indústria, que sejam muito fortemente localizados no Sudeste, parará. Com base nessa lupa, né, nessa abordagem, você consegue já encontrar profissionais que se melhor adequam a esse perfil. E esses rankings são formas bem inteligentes, bem interessantes, não só de localizar com base nessas premissas que eu mencionei para você que é marca, mas principalmente, daí a grande sacada da Favicon, de você criar um elemento de autopromoção orgânica. Porque todo mundo vai promover e você consegue facilmente gerar um PDF ali, pegar o slide daquele PDF e publicar como se fosse um carrossel. É bem interessante, bem bacana e, como eu mencionei, uma forma legal também de autopromoção, uma forma legal de promoção da plataforma em si. Então é um recurso que me deixou muito curioso, né? Porque você consegue fazer esses levantamentos de forma muito facilmente, e também curioso pela posição que eu tive a honra e a alegria de perceber. Então é muito bacana mesmo. Ainda sobre esse tema, acho que é legal falar sobre a possibilidade de você não só gerar esses PDFs, mas gerar um CSV. Então, se você tem um BI, se você quer fazer alguma estratégia, enfim, levar essa informação e comparar essa informação com dentro de uma plataforma de Big Data, alguma coisa nesse sentido, também você consegue exportar esses dados baseado das premissas todas e nos filtros todos que eu mencionei aqui para vocês, jogar isso dentro de uma plataforma e conseguir dar uma atualizada ou tornar uma análise que você está fazendo ali mais completa. Você consegue dar um bom aditivo para essa, um bom tempero
para essa análise que você está fazendo. Isso é muito legal. Além de, evidentemente, poder gerar ali um PDF pontual para mandar para um cliente, enfim, ou mesmo para você encaminhar a tua como produtor de conteúdo, né? A tua presença, a tua participação, o teu profile para um possível anunciante, para uma possível marca que interesse pelo teu conteúdo. A gente está chegando no final da análise, mas eu não podia deixar de falar de uma das funcionalidades, talvez a que eu achei mais interessante, que é a Network Watch. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia é que ela permita que você identifique qual influenciador, qual produtor de conteúdo ou qual colaboração esse produtor de conteúdo que você gostaria de fazer uma parceria já fez. Então, a enorme possibilidade de você perceber collabs que podem amplificar a tua estratégia. Então, um exemplo prático aqui, inclusive que a Natália deu quando a gente conversou, é você pensar, por exemplo, o Neymar. Ele já fez alguma ação com a Dior? Ele já fez alguma ação com a marca Y? Por quê? Porque isso te dá uma ideia da abrangência. Claro que eu estou usando o Neymar aqui de maneira mais generalista, mas porque o Neymar, de fato, seria um ativo importante para quase todas as marcas do Brasil e do mundo, porque é uma figura enormemente conhecida. Mas quando você fala de um microcosmo, era legal saber se esse profissional já atuou em alguma marca que possa amplificar, né, que seja complementar, que possa endossar a tua estratégia, ou, na minha opinião, principalmente, se ele já fez um collab, por exemplo, com um concorrente, se esse collab foi muito recente, se essa informação pode, de alguma forma, criar um desabono ali na frente, principalmente um desconforto de você como agência junto ao seu cliente. Então, quem trabalha de novo com isso sabe a dificuldade que a gente tem para fazer um nada consta, digamos assim, sobre esse profissional, e levantar todas as informações que ele produziu não é uma tarefa simples, não. Então, sobretudo quando é um collab, né? Então, perceber e fazer essas costuras, além de trazer uma enorme vantagem para perceber fits interessantes que a marca pode ter, não só para aquele influenciador, mas de repente para a própria marca, pois esse segmento é um segmento que é complementar ao nosso, porque eu não tento fazer também um collab com essa outra marca, isso pode ajudar a gente a amplificar, enfim, para o profissional de planejamento uma boa ideia e, de novo, ganhar muito tempo nessas etapas todas. E também, como eu mencionei, é uma forma de você evitar risco de gestão de marca, e é um recurso que eu acho muito legal. Network Watch, uma funcionalidade bem interessante que eu não tinha identificado em nenhuma plataforma parecida como essa aí no mercado. É isso, pessoal. Bom, a gente está concluindo aqui o meu review, né, da plataforma, e eu queria de novo mencionar que a Favicon trabalha com 2 módulos principais para você que está procurando essa tecnologia. A gente tem o módulo Business, que, como eu mencionei aqui, é mais focado em empresas, agências, e tem esse objetivo de identificar, gerenciar influenciadores em escala, né? E o módulo Creator, que é aí sim destinado ao influenciador que quer monitorar suas estatísticas, expandir seu público, enfim, uma forma bacana também de você pensar na tua presença digital como produtor de conteúdo. Sobre os valores, é importante fazer uma ressalva enorme aqui, um disclaimer muito importante, que os valores que a gente vai passar aqui são no momento da publicação desse episódio. Não só os valores, mas os módulos. Essas coisas são muito orgânicas, né? Volta e meia cria-se novas formas de comercialização, cria-se novos módulos, enfim. Então, leve em consideração isso se você está me ouvindo num espaço e tempo diferente da publicação desse conteúdo, que foi em dezembro de 2024. Leve em consideração que isso era no momento da publicação, evidentemente. Então, o módulo Creator, focado diretamente no produtor de conteúdo, ele custa $19 por mês num plano anual, que é como eu sempre vou indicar você a comprar um SaaS. A ideia é avalie todos os SaaS, por isso que é importante você sempre fazer os trials, que são muitas vezes disponibilizados, mas sempre que você identificar que aquela plataforma é mais adequada para você, isso não vale só para a Favicon, vale para qualquer negócio, né, para qualquer SaaS. A minha recomendação, na imensa maioria das vezes, é faça o plano anual, porque isso de alguma forma te dá um belo save, um belo desconto. E no caso da Favicon é $19 no Creator,
no plano anual, que você paga evidentemente integralmente, né? São 12 parcelas, digamos assim, desse valor. E isso te dá 30% de desconto, é um belo save, que está aí mais de 2 meses aí de desconto, ao longo desse período. Você paga uma vez só, que é os 19 vezes 12, você faz a continha aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, e acaba saindo um bom desconto, como eu mencionei. E aí, quando a gente parte para o módulo business, né, para o módulo empresa, agência, enfim, a gente tem 3 grandes planos ali dentro. O Starter, que é um plano que começa a 69 por mês. Também, de novo, a soma disso vezes 12 com 30% de desconto, caso você não opte por fazer o anual e opte por fazer o mensal. Então, de novo, um belo save. O Business, que é parte de 139 por mês, é o plano que eu testei com essas funcionalidades que eu mencionei aqui para vocês todas, está dentro do Business, que é o plano que eu recomendo para uma agência, para uma empresa de comunicação, para alguém que tem recorrentemente demandas de tecnologia e de influência digital. Então é o que eu acho mais adequado. E o plano Pro Business, né, que é o plano superior que eles comercializam, a partir de R$ 299 por mês, nesse save de 30%. Qual que é a diferença em tese entre esses planos? Funcionalidades, essencialmente, mas acho que a maior diferença, e eu vou me concentrar em Standard para o Pro, é a possibilidade de você ter conteúdo white label. Então é como se, ao adquirir a licença Pro Business, é como se você pudesse colocar em todos os relatórios que você produz ali a sua marca. E isso dá para quem se preocupa com essa questão de posição de marca, né? Uma forma de destaque, enfim. Mas, e também, evidentemente, a ideia de ter um suporte mais rápido. Mas olha, pessoal, sendo bem franco, os planos, eu começaria, se você que está me ouvindo agora, te recomendaria começar no Standard, porque é um formato que atende. E na medida que você entender que faz sentido migrar para um plano um pouco mais robusto e você precisa de um tempo de resposta maior, você precisa de um white label, porque é estratégico para o teu negócio, faz sentido migrar e fazer esse upgrade. E para você, creator, né, produtor de conteúdo, é o plano clássico de R$19 por mês, bem investido, você vai ter um bom parâmetro, uma bela forma de ter um excelente Media Kit online e bem interessante para poder divulgar as suas plataformas. Uma coisa que eu acabei não dando tanto destaque, mas quando eu falo aqui de plataforma, eu falo de presença digital de maneira geral. Estou falando de LinkedIn, de YouTube, de Instagram, TikTok, de Twitter, né, ou de X, enfim, das plataformas convencionais estão disponíveis aí, inclusive as internacionais que não têm tanta presença aqui no Brasil como Snapchat. Então é um ambiente que reúne essa presença digital como um todo, e quando a gente pensa em audiência do creator, a plataforma faz um pouco esse balanço, a soma de toda essa presença digital, que mais uma vez eu achei que é muito interessante, porque quando você vai de novo procurar um produtor de conteúdo, você quer entender, ok, o cara é bom no Instagram, mas não é tão bom no Facebook, mas é bom no YouTube, e aí ele te dá um olhar macro e te ganha muito tempo. Então é a minha recomendação. Bom, pessoal, esse foi o review, né? E eu queria mais uma vez dizer que a minha experiência com a Favicon tem sido muito positiva. Eu acho que uma das questões mais práticas que me trouxe é que a ideia de que a ferramenta garante uma economia de tempo enorme e te traz insights práticos, né, muito interessantes para uma estratégia de marketing. Enfim, você consegue muito rapidamente identificar e localizar influenciadores que vão fazer diferença na tua campanha, além de poder monitorar, medir o impacto dessas campanhas de forma clara e objetiva. Um outro ponto bem interessante, que eu acabei falando muito pouco aqui, que é a questão da interface. É muito simples, muito intuitiva, torna a experiência muito prática, nada muito diferente do que você está habituado a ter em plataformas grandes de mercado. E como eu mencionei, o suporte ao cliente, né? A gente tem, para o pessoal aqui em língua portuguesa, a Natália é um ponto focal muito bacana, ela vai te responder em português, vai te ajudar a encontrar a melhor assistência para essa solução. Em resumo, Favicon é uma ferramenta que realmente eu recomendo você explorar. Especialmente se você deseja, digamos, profissionalizar, se você é marca, né, se você é agência, profissionalizar a sua gestão de influenciadores para obter resultados mais consistentes. Eu recomendo que vocês confiram a plataforma, testem as suas funcionalidades. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para você conhecer mais sobre o Favicon, e também o e-mail da Natália, que conversou comigo e que vai estar à disposição
para vocês marcarem um papo lá com ela e entender um pouquinho mais sobre essa plataforma que, como eu mencionei, vale muito a pena você conhecer. É isso, chegamos ao final de mais um episódio do Despertar Digital. Espero que as informações aqui compartilhadas tenham sido úteis para você, ajudando de certa forma a impulsionar suas iniciativas digitais. Como eu sempre falo, se você gostou desse conteúdo, por favor, não esqueça de compartilhá-lo com seus colegas, amigos, enfim, isso ajuda muito a amplificar a nossa mensagem. E eu também, como sempre, fico muito à disposição para trocar ideias, feedbacks no LinkedIn e no Instagram, que são as plataformas que eu fico mais conectado. E nesses dois ambientes você consegue me encontrar como Samuel Leite. Eu também vou colocar o meu link aqui na minha descrição. Mais uma vez, obrigado por sua companhia aqui no Despertar Digital. Até o próximo episódio e lembre-se, a transformação digital começa com conexões autênticas. Até lá, pessoal!